Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária da tarde de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje intitula-se Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor? Onde estás o sindério que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificador? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todas as matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Meus irmãos, vamos fazer agora a nossa oração. Peço que vocês possam se posicionar de maneira tranquila, confortável nas suas cadeiras ou na poltrona, no sofá, e possam então mentalizar o Mestre Jesus, para que possamos fazer a oração. Bondoso Mestre Jesus, rogamos a Tua presença e a presença dos bondosos irmãos espirituais nesse momento. Rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade. Auxílio a todos os irmãos que se encontram em estado de necessidade. Inspiração ao irmão expositor, Amaury Neto, que será o responsável pela exposição de hoje. E quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos Teus ensinamentos e às boas energias. Que assim seja. Meus irmãos, passo a palavra agora para o expositor Amaury de Santiago Neto. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, espero que estejam todos bem. É muito prazeroso, é muita satisfação estar presente com vocês nesse momento, agradecendo já a oportunidade aí ao Canteiro, o canal do Canteiro também, e a juventude, a juventude que eu faço parte. O tema de hoje é um tema que foi construído lá na juventude, todos nós juntos construímos esse tema nas reflexões que vamos passar aqui, no caso a apresentação em si, que as reflexões a gente não necessariamente construiu e algumas a gente chegou no consenso, fez alguns contratempos, outras a gente tem o suporte de Joana, da sua série psicológica ali. Então a gente vai ter basicamente uma apresentação que já expomos no Canteiro outrora, certo?
a gente também já apresentou em outros lugares, em outras casas, e o principal, né, objetivo dessa apresentação foi a gente apresentar no nosso Congresso de Juventude Espíritas, que foi realizado, né, no ano passado, em abril de 2019. Então, era para justamente conversar com o tema do Congresso, e a gente escolheu esse tema, que é Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo vos esclarecerá. Bom, então esse tema, ele é uma fala, né, ele é uma frase de Paulo, de Efésios, certo? E basicamente, o que foi que a gente pensou? Tem alguns verbos aí que eles são importantes, verbos, ações, que são importantes nessa parte. O despertar é um verbo no imperativo que o Paulo está nos trazendo. Então, o que é esse despertar? O que é esse despertamento? Certo? Interessante que a gente vai trazer um pouquinho sobre esse despertamento. Se ele está pedindo para despertar, porque algo está dormindo, ou seja, quem é que está dormindo? Por que está dormindo? O que é dormir? Sabe? A gente vai entender um pouquinho mais sobre esses aspectos, além de também entender como Cristo vai nos esclarecer. Como é que Cristo vai nos esclarecer? Uma boa pergunta. Lembrando então que essa apresentação foi construída por todos nós, na ocasião que apresentamos aqui no canteiro, presencialmente, né? Estava, além de mim, tinha minha querida companheira Elizabeth, que não pôde estar presente comigo hoje, mas de qualquer forma, vamos dar seguimento aqui da melhor forma possível também. Então, mais uma vez aí, né, recapitulando esse tema, que ele realmente é muito pertinente, é um tema que ele traz belíssimas reflexões e a gente, né, tem muito o que ver por aqui. Então, inicialmente, o contexto é o seguinte, esse trecho, né, do título da nossa doutrinária de hoje, que eu citei já algumas vezes, Desperta tu que dormes, como eu já falei, é a autoria, né, é uma frase, né, é uma parte de uma carta do Paulo, né, o Paulo de Efésios, é uma carta conhecida como a Carta de Paulo aos Efésios. Então, é um recorte dessa carta, né, essa frase, certo? E é da autoria dele, é uma carta, como eu falei, que ele enviou aos Efésios, e o objetivo dessa carta, em resumo, na suma, era evocar o trabalho do Cristo e, consequentemente, o despertamento dessa consciência. Então, Efésios é uma ilha ali do Mediterrâneo, e, no caso, tem outro nome atualmente, mas na época era conhecido como Éfeso, melhor dizendo. E, digamos assim, ele percebeu que naquela realidade, a religiosidade em si, né, as igrejas que ali estavam trabalhando, digamos assim, funcionando, ele percebeu que os funcionários, digamos assim, da igreja, as pessoas que frequentavam as igrejas, tinha algum comportamento, alguns valores que eram estranhos, que não eram congruentes, né, e com justamente o propósito do Cristo. E aí ele quis justamente trazer, através dessa carta, um chamado: olha, as coisas estão erradas aí, tem que mudar. Então, em resumo, é isso, certo? Vamos, como eu falei, a gente vai agora entender um pouquinho mais sobre alguns aspectos dessa frase, começando pelo dorme. Então, o que é o dormir que o Paulo nos trouxe, né? Basicamente, então, como eu falei, Joana vai nos suportar muito com as obras dela, alguns recortes das obras da série psicológica de Joana. Então, inicialmente o que é esse sono, o que é esse estado de dormência? A gente entende esse estado de dormência como um estado em que todos nós, estamos passando, que é um estado em que a gente ainda não sabe sobre nós mesmos. Então, ignorância de si mesmo é uma das características de quem está com sono, de quem está nesse processo de adormecer de fato. Então, as pessoas não sabem qual é a destinação delas, por que elas existem, a razão da existência delas, digamos assim, melhor dizendo, nossas razões de existência. Me enquadro, todos nós estamos aí nesse processo de despertamento. A gente não entende, como eu falei, o significado que a gente existe, então a gente não sabe nem para onde nós vamos, nem por que existimos, nem por que estamos aqui, o que é que devemos fazer. Então são uma série de coisas que são refletidas nesse comportamento do dormir. E trazendo o recorte do livro Desafio e Soluções, né, de Divaldo Franco, e também, né, ali pelo suporte de Joana de Ângeles, o recorte da frase é o seguinte, né?
abre aspas agora, não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais das criaturas. Então, no nosso comportamento, em diversos momentos dele, é perceptível que esse estado de dormência, ele é dominante, ele está ainda em nós. Então, ainda estamos dormindo. Então, as criaturas existentes no nosso plano, nós estamos a vários momentos expondo justamente esse estado de dormência. Tudo bem? Bom, e não entender, né, estar nesse processo de dormir, agora pegando um aspecto específico, de não entender o significado de por que existimos, faz com que aconteçam algumas coisas, certo? Então, inicialmente, nós que não estamos entendendo o nosso significado de existência, a gente não sabe quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, essas perguntas que são bem filosóficas, melhor dizendo, que a humanidade se pergunta há bastante tempo, são justamente essas perguntas que embasam esse estado. E como é que a gente vive sem saber qual é o nosso propósito existencial? Então, com certeza, vão ter algumas coisas erradas aí, se a gente não sabe qual é o nosso propósito, então a gente tem a tendência a pegar alguns caminhos que não nos levam justamente, que nos distanciam do nosso propósito. E aí, Joana, mais uma vez, no mesmo livro, Desafios e Soluções, ela nos traz um recorte da seguinte forma: certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os próprios desafios da evolução, para as conquistas do si. Então, a maioria de nós ainda estamos adormecidos. A gente não sabe, como eu falei, a nossa realidade, por que estamos aqui, quais são os nossos desafios, como é que a gente encara os nossos desafios. Os desafios estão aqui para alguma coisa. Então, ela fala ali da evolução e para as conquistas do si. Então, as conquistas do si, esse recorte é uma coisa muito bonita, as conquistas do si. Como é conquistar a si mesmo? Realmente como que eu posso dizer, é bem desafiador essa questão de conquistar a si mesmo. E doloroso também, né? Essa questão da reforma íntima, de se conhecer e de se trabalhar. Bom, então, nós que estamos nesse estado de adormecimento, muitas vezes estamos vivendo baseado nos dogmas materialistas. Então, nós estamos vivendo esses dogmas materialistas porque estamos adormecidos. Então, o que é que acontece? A maioria, o que é que acontece quando nós estamos vivendo baseado nesses dogmas materialistas? Os nossos planos, nossas metas, né, permitem que façam que a gente perca muito tempo e energia com propósitos materialistas. Então, o nosso foco ele está deturpado. A gente foca em algumas coisas, né, e boa parte das coisas que nós focamos, melhor dizendo, com esse estado de adormecimento, são coisas mesquinhas, são coisas que não nos agregam, não nos fazem crescer, não colaboram com o nosso crescimento intelecto, moral. Então, nós temos interesses mesquinhos, a gente quer saciar os prazeres da carne, então a gula, a gente quer ali, né, se alimentar, comer demais, ou comer muito mal, comer apenas frituras, gorduras entre si, né, entre outros tipos de alimentos que não nos fazem bem com certa intensidade, com certa constância, eu digo, né, comendo muito aquele tipo de alimento. Prazeres sexuais, né, então desregular essa questão da visão do sexo, né, de querer se saciar, querer digamos assim, os problemas que nós temos, e isso acontece muito, por exemplo, esse momento que a gente está aqui na pandemia, é um momento que a gente está mais suscetível, digamos assim, por conta dos transtornos que a própria pandemia nos traz, a comer demais pela ansiedade, querer acabar logo, aí a gente fica ali toda hora beliscando ali na cozinha alguma coisa. Então isso é uma das questões. Os prazeres sexuais, como eu falei, intelectuais. Então, intelectual nesse sentido, entendam, pessoal, é justamente a gente utilizar o conhecimento, utilizado do nosso intelecto para autopromoção ou para justamente mostrar que nós somos melhores porque temos aquele conhecimento. A gente vê muito isso na academia, né? Quando a gente tem alguém com mestrado, doutorado, que, né, fala até com a boca mais cheia assim, porque se sente melhor que o outro, porque ele tem um diploma ali a mais, porque ele tem algo que comprove, digamos assim, que ele tem mais eficiência, não é a palavra, mas tem mais
é um caminho maior percorrido em tal área. Então, a partir do momento que a gente utiliza desses nossos títulos, desse intelecto para autopromoção, para inferiorizar o próximo, é um dos prazeres da carne, digamos assim, que não nos fazem bem, não é eficaz e não é pertinente para a nossa caminhada. Acúmulo de bens materiais, então, querer comprar o carro do ano, né, querer, enfim, aquela roupa da moda, enfim, só pensar em acumular os bens materiais de forma exacerbada e que não nos agrega em nada. Então, mais uma vez, agora no recorte aqui de sobre a humildade, é uma página que Divaldo Franco, né, junto com Joana, trouxeram pra gente, né? Então, essa página é reflexões sobre a humildade, e justamente Joana nos traz aqui junto com Divaldo a seguinte frase: ao materialismo devem-se muitos males, entre os quais aqueles que defluem dos estímulos e aplicações pedagógicas em favor do ego e das suas mazelas. Então, ela falando aí da questão da influência do materialismo, por estarmos suscetíveis ao materialismo porque estamos dormindo, certo? Bom, nesse processo de adormecimento, existe um predomínio das más tendências. Então, trazendo um pouquinho agora, né, e dialogando justamente com os níveis da casa mental, que está no livro do André Luiz, né, do capítulo 3, do Mundo Maior, esse processo, né, esse estado de adormecimento, os vícios e atitudes que nos afastam do propósito existencial, eles são expressos com mais expressividade, com mais realmente intensidade. Então, como eu falei, está ligado diretamente aos prazeres da carne, os vícios, diversos âmbitos aí, e as atitudes estas que muitas vezes são atitudes inferiorizadas. Como assim? São atitudes que inconscientemente nós fazemos. Então, o nosso inconsciente nos comanda nesse momento. Como assim? É aquele momento que a gente tem, alguma situação acontece e a gente age no inconsciente de forma irracional. A gente expressa aquela agressividade animalesca, digamos assim. Então, são essas atitudes que que ainda está presente em nós, principalmente, né, essas atitudes que expressamos em estados inferiores da nossa evolução, então elas ainda permanecem por conta ainda dessa nossa caminhada evolutiva não estar completa, ou ainda estarmos num certo grau aí de evolução, né, que faz com que essas atitudes inconscientes elas são expressadas, certo? Então o inconsciente está no comando das sensações, das nossas emoções, e aí deixa pouco espaço para a consciência na lucidez dos nossos atos. Então, como eu falei, a gente age realmente de forma, né, instantânea ali na situação, algum momento de briga que a gente agride o outro, né, a gente não para pensar, poxa, é isso que eu tenho que fazer, a forma racional é isso, tenha calma, tal coisa. Então, é justamente esse tipo, né, de ação que eu estou falando, inconsciente. Então, isso acontece porque, né, nessa região aqui atrás, chamada de ID, né, que é a região onde fica inconsciente, ela acaba comandando as nossas ações com mais expressividade. Certo. Bom, a partir do momento que ele está que estamos dormindo, né, como muitos de nós estamos, como a própria Joana nos trouxe, a gente vive a infelicidade. Como assim? Entre aspas, não a alegria de viver. Então a gente valoriza objetivos da vida que eles não são sublimes para a nossa existência. Então a gente acaba destoando no nosso objetivo, como eu falei. Então eu vou trazer um exemplo do Whindersson Nunes, que foi um exemplo que eu também utilizei lá na nossa exposição no congresso, porque foi um exemplo recente que o Whindersson tinha nas suas redes sociais comentado que ele estava infeliz, etc. E aí a reflexão era como um cara que conquistou tanta coisa, né, ele que é comediante, também é cantor, estava infeliz. Então, o vazio existencial é uma das coisas que tem atingido a muito de nós, né, durante diversas épocas aí. Por quê? Porque as pessoas elas estão focadas em objetivos, como eu falei, mesquinhos, metas mesquinhas, enfim, saciar os prazeres carnais, que chega um momento que isso
isso é efêmero, então isso vai embora. Então, cada instante a gente vai querer mais, mais, mais fazer aquilo para poder nos saciar. Por quê? Porque aquilo não é o saudável da nossa caminhada evolutiva. Então, a gente convive com esse vazio existencial. Aí, o que é que a gente faz para poder se livrar dele? A gente entra nessa ilusão de que a gente comprando tal coisa, que a gente fazendo tal coisa, a gente vai ser feliz. Mas, na verdade, não. A gente está se enchendo de tanta coisa que não agrega, que acaba a gente caindo nesse estado de vazio existencial. E Joana, mais uma vez com Divaldo, nos traz a seguinte frase, no livro agora, novamente, Desafios e Soluções. Sempre que convidados ao direcionamento superior, aos ideais de enobrecimento, ao agigantamento dos valores éticos, excusam-se e recusam cooperar, afirmando que a vida tem outros objetivos, empanturrando-se de alimentos e gozos que logo passam, deixando sempre vazios e faimados. Então, sempre que surge a oportunidade da gente ajudar, a gente sempre ajudar, eu digo, da gente sair desse estado de dormência, as oportunidades para que despertamos. Então, ó, o cliquezinho, o despertar, a gente fica postergando, porque estamos destoando os nossos objetivos, a nossa visão, porque não sabemos quem somos, ou o nosso propósito, porque a gente está aqui, ou porque realmente, mesmo que sabemos, a gente acaba ficando preso aos prazeres materiais e etc., né, nessa ilusão de que aquilo ali é o que nos faz bem, é o que nos vai trazer a felicidade, mas na verdade não, eles vamos trazer esse vazio existencial, porque vai chegar uma hora que a gente vai aprender da forma mais dolorosa, como a nossa mãe sempre fala, né? Você vai aprender no amor, vai aprender na dor. Então, é basicamente isso. Então, como eu falei, né, e a própria Joana nos trouxe aqui, quando surgem essas oportunidades para que a gente possa crescer, aproveitar e ter esse intelecto moral mais trabalhado, né, esse nosso aspecto, a gente destoa e fica focando em objetivos, coisas, prazeres carnais que não nos acrescentam. Então, resumo, é isso. Despertar. Como é esse despertamento, Amaury? O que é esse despertamento? Alguns de nós, né, temos alguns exemplos, né, desse despertamento, alguns vão ser expostos daqui a pouquinho, e o próprio Paulo que nos trouxe a essa carta aos Éfesos, né, no caso Efésios, ele é um dos exemplos que despertaram, porque anteriormente ele era conhecido como Saulo, perseguidor aí dos cristãos pelo Império Romano, ainda como soldado do Império Romano. Bom, a partir do momento que a gente entende o significado da nossa existência, é o primeiro passo para esse processo de despertamento. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, quem é que eu sou? Um espírito imortal, que possuo diversas potencialidades e muitas delas ainda adormecidas, que possuo livre-arbítrio. Então, estou dizendo quem eu sou. Aquele momento inicial, quando a gente falou do dormir, eu falei que quem está dormindo não sabe quem é. E aqui a gente está trazendo alguns aspectos de quem somos. Então, temos o livre-arbítrio, temos diversas potencialidades, muitas delas adormecidas, somos imortais e somos subordinados às leis divinas, diversas delas, lei da encarnação, lei do amor, entre tantas outras. De onde nós viemos? A gente sabe que nós viemos do seio do Pai, então viemos, né, do Pai e fomos criados da mesma forma, todos nós, simples e ignorantes. Para onde nós vamos? Nós vamos ser, nesse processo de despertamento e de crescimento intelecto-moral, seremos então coautores do grande universo cósmico do universo. O que isso quer dizer? Que nós vamos ajudar em diversas obras grandiosas para o universo, como por exemplo do próprio Jesus Cristo, que é o governador da Terra. Então, ao decorrer do nosso amadurecimento moral e intelectual, a gente vai tendo tarefas cada vez mais grandiosas, porque temos, né, nós temos ali não respaldo, não é a palavra, mas nós temos capacidade, nós estamos nivelados com tais tarefas. E então estaremos então rumo a esse estado de perfeição da criatura, né? Que é o que? Quando a gente consegue desabrochar todas as nossas potencialidades que estão adormecidas. E Joana, no livro novamente Desafios e Soluções, de Divaldo Franco, nos diz: é indispensável. Então é uma coisa que a gente não pode escapar, é um ciclo da nossa existência. É indispensável estar acordado, desperto,
para a realidade do ser consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. Então, é um caminho que devemos seguir, é o caminho que devemos seguir. Acordar, despertar, estar ciente da nossa realidade e também dos nossos objetivos, como a gente falou um pouquinho, né, do nosso propósito e tudo mais. Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora das necessidades do espírito, certo? Bom, então nós somos espíritos encarnados, como nós sabemos, e nós precisamos entender inicialmente a dor, como eu falei anteriormente, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. A gente não entende a dor. A gente se lamenta, fica frustrado. Isso acontece, normal. Mas a gente precisa também entender que a dor, ela é um elemento, digamos assim, normalizado desse nosso estado de evolução. E esse elemento, ele é capaz de transfigurar a gente, mudar a gente, forçar aquele processo de mudança. Então, a dor é um sintoma de que algo está errado, certo? Em resumo, algo está errado, sentir a dor. Preciso mudar alguma coisa. O que é que eu preciso mudar? Aí você tem que sim conhecer. Aí você precisa rever os seus conceitos, as suas capacidades e tudo mais. Então, esse processo de lapidação do ser, eu me lapidar, a dor é um dos elementos que me proporciona, que me impulsiona para esse processo de mudança. Tem então a passagem dos bem-aventurados aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode fazer um diálogo melhor com essa parte. Desenvolvimento da empatia. Então nós como espíritos precisamos desenvolver a nossa empatia, né? E trazendo o recorte ali do livro Amar o Próximo com a Si Mesmo, o Evangelho, na verdade, não do livro, né? É do livro, obviamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amar o Próximo com a Si Mesmo é a passagem, mas esse ensaio para o amor integral e pleno como de Jesus é uma das coisas que Joana também nos traz. Então, a gente desenvolvendo a empatia, a gente ensaia esse amor integral, esse amor, né, pleno, como Jesus nos mostrou aqui na sua caminhada terrestre. Intercâmbio com o divino. Então, é crucial nós, que somos criaturas criadas pelo Pai, termos esse contato com o divino. Como assim, Amaury? Desenvolvendo nossa fé, né? Passagem lá do grão de mostarda, né? Se a gente desenvolvesse a nossa fé, mesmo que ela tivesse um tamanho do grão de mostarda, a gente poderia fazer grandes coisas. Então, desenvolvendo nossa fé, entrando em ressonância e harmonia com Deus, através da nossa vibração, desse momento de elevação de fé, entre outros, né? Como eu falei, a oração, existem outras ferramentas também. Então, também para dialogar com essas necessidades, que é essa oração, a gente tem que orar, a gente tem que estar em contato com o Pai, tem aí o Pedi e Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo. E Joana, mais uma vez, nos traz a seguinte frase no livro Desafios e Soluções. Joana e Divaldo, né? Obviamente. Quando se está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Então, nesse momento, a gente consegue despertar, a gente consegue enxergar de forma lúcida quais são os nossos objetivos, no caso, objetivos da nossa existência, e a gente consegue sair do meio, do caso, se distanciar, mudar, né, fazer essa passagem do comum, não comum, como naquele sentido assim, às vezes fica um pouco confuso a ideia, mas como eu falei lá no início, trazendo a fala de Joana, que a maior parte da humanidade está dormindo. Então, a partir do momento que a gente faz esses movimentos, a gente consegue sair dessa maior parte. A gente faz essa transição, essa maior parte, e passamos a ser esses obreiros do bem, esses, né, esses seres aqui no planeta Terra, enfim, outros planetas que podemos, né, habitar, que vão perpetuar essa ajuda, esse objetivo, né, efetivar esse objetivo existencial que nós, como espírito, temos. Bom, continuando essa passagem, para que a gente possa despertar, o labor, né, o trabalho, ele é importante.
Então, alguns recursos que a gente pode utilizar, algumas coisas que vão nos fazer sair, né, transicionar do estado de dormência para o despertamento é autodescobrimento. Eu preciso me conhecer. Lembra aquelas perguntinhas para onde eu vou? Não é só aquilo. Então eu preciso saber, né, mais sobre mim, quais são os meus defeitos, como posso trabalhá-los, quais são as estratégias que eu posso utilizar. E aí eu trago um pouco um exemplo do Santo Agostinho, né, no livro das perguntas, na pergunta 919, ele responde que o Santo Agostinho, quando ele ia dormir, ele ficava pensando no que ele fez no seu dia, né, que ele tinha feito no dia, e como é que ele poderia ser melhor. E é uma tarefa interessante, né, é uma atividade interessante para que a gente possa repensar nosso dia, como é que a gente pode ser cada vez melhor, repensar pontos que podemos ter feito para alguém, em algum momento que a gente foi lembrando daquelas atitudes inferiores, né, do nosso inconsciente, que a gente ainda, né, tem essa questão de atitudes animalescas, atitudes mais, né, de baixo nível, digamos assim. Então, rever essas atitudes quando for dormir era atitude, né, era uma das coisas que o Santo Agostinho fazia. E que podemos também fazer, tem outros recursos também. Viver com as terapias, né? As vivências com as terapias, meu amigo. Então, as terapias são importantíssimas são recursos importantíssimos para que a gente possa dar esse salto, dar essa transicionada, se conhecer realmente, né? Diversos tipos de terapia, arte terapia ou terapias de vibração, de energia, né? Energética, né? Práticas energéticas, melhor dizendo. Tem diversos tipos. Né? Então, nós podemos nos conhecer melhor, podemos trabalhar melhor esses pontos. Vivência do Evangelho de Jesus. Então, é sair do âmbito teórico, o que a gente aprende lá no Evangelho, nas outras obras, Pentateuco kardeciano, as outras obras espíritas, e aplicar nas nossas ações. É um desafio a gente fazer, né? Sempre estar ali, né, agindo de forma que a gente acredita. É um desafio porque muitas vezes a gente é testado. E tem situações que, poxa, rapaz, aquela pessoa ali, tenho tanta raiva dela por tal coisa, eu tenho que amar meu irmão. Tem que amar, tem que fazer esse exercício. É difícil, doloroso. Mas, vivência do Evangelho de Jesus, a gente tentar ao máximo, dar o nosso melhor para que a gente possa estar agindo de acordo, já é valioso. Então, passo de cada vez, né, não se sabotando, claramente a gente consegue aí. A caridade. Caridade, né, a expressão máxima do amor, renunciar a si mesmo, lembrando que para ajudar o próximo nós precisamos saber, né, que a gente tem que amar o próximo, então a gente pode ajudá-lo de diversas formas, né, no próprio conceito de caridade, lá no Evangelho, temos ali a trindade, né, os três aspectos que a caridade ela está envolvida, né, que é perdão das ofensas, né, além de perdoar as ofensas, né, a benevolência para com todos, a gente tentar ser bom com todos, a gente perdoar, né, também o que for feito, pedir perdão. E tem a terceira que agora me fugiu a memória, mas de qualquer forma essa trindade aí é que é importante. Fora da caridade na salvação é a passagem importante para se ler no Evangelho segundo o Espiritismo. E, novamente, no livro Desafio e Soluções, Joana Givaldo nos traz a seguinte frase: possuindo os instrumentos hábeis para disciplinar a vontade, mantendo o conhecimento do si, é claro que o indivíduo se autodesperta, percebendo a própria realidade e os objetivos essenciais para desfrutar de uma existência saudável. Então, quando a gente tem algum desses instrumentos, a gente trouxe, a partir do momento que a gente passa por eles, a gente se disciplina a nossa vontade, a gente mantém o conhecimento de quem somos e, obviamente, é um processo de despertamento. A gente vai despertar e a gente vai conhecer a nossa realidade, quais são os nossos objetivos essenciais e aí, assim, né, de acordo com o Joana, nós vamos ter essa vivência saudável. Cristo vos esclarecerá. É o momento para a gente entender como é que Cristo vai nos esclarecer. Bom, entender Cristo é proporcional ao nosso amadurecimento psicológico. Então, é por isso que os romanos não entendiam Cristo. Porque eles não tinham um grau, né, não de aceitação, mas de amadurecimento
psicológico para entendê-lo. Nem nós temos ainda, imagine lá os romanos. Então, é complexo, né? Então, ao decorrer que a gente vai despertando, que é o quê? Evoluindo, que a gente vai, né, concomitantemente desenvolvendo o nosso intelecto moral, a gente vai entendendo melhor o que o Cristo quis nos trazer e mostrar, e a partir do momento é esse momento que vai acontecer o esclarecimento. A gente, Cristo quis dizer isso. A gente vai estar em congruência de ideias e de atitudes de acordo com Cristo ao decorrer dessa evolução. Então, nesse sentido, quando a gente está desperto, Jesus nos esclarece, né? A gente entende melhor Cristo e a gente consegue avançar corajosamente na busca de nossa autoidentificação. Então, é impulsionar. Bom, essa questão do esclarecimento, a gente pode pensar da seguinte forma: é como se fosse uma flor de lótus, né? A flor de lótus, ela nasce, né, o broto dela ali, né, na lama. Então, vamos pensar metaforicamente que a lama seja, né, as impurezas que são o materialismo, as coisas que nos prendem a essa realidade material, e ao decorrer que a flor de lótus vai recebendo a luz e vai crescendo, ela vai em direção à luz, né? Então ela vai acendendo. Então nesse momento esclarecimento de luz, é como se fosse a luz do sol e a gente vai em direção a ela, então a gente vai entrando em ressonância com esse processo aí. Bom, ao decorrer que a gente está desenvolvendo, né, que a gente está despertando, que a gente está desperto, melhor dizendo, a gente consegue construir, né, e amadurecer o nosso psicológico. Então a gente supera, lembra aquela casa mental que a gente falou do inconsciente, né, do ID, que é a região onde tem automatismos e hábitos, né, passados bem animalescos. A gente consegue superar essa etapa, a gente consegue chegar numa etapa ali do ego que se torna mais presente o contato com o superego, que é justamente a gente vai ter esse processo de libertação pessoal. A gente recupera, a gente consegue trabalhar melhor com a nossa racionalidade, então a gente consegue dilatar, digamos assim, a nossa consciência para que o espírito triunfe sobre a matéria. Então a gente consegue sair dessa questão dos prazeres carnais, etc. E a gente chega a utilizar mais a nossa racionalidade e acaba que esses instintos, essas atitudes mais animalescas, elas, né, não se expressam. Chega um momento que elas não vão se expressar mais, porque elas não vão estar mais presentes aí, que é a superação do ego. Bom, como eu falei, a gente vai trazer alguns exemplos de pessoas que conseguiram esse processo de despertamento. O primeiro deles já citei, voltando, Paulo de Tarso, né, que despertou após chamado de Jesus no deserto. Ele nunca mais foi o mesmo após encontrar o Mestre, né, ele que era um perseguidor ali pelo Império Romano, né, dos cristãos, e aí ao encontrar com Cristo no deserto, depois disso ele acaba ficando cego até por alguns dias, mas a partir desse momento ele entende, ele tem esse processo de despertamento, ele muda até de personalidade, digamos, de nome, né, sai do Saulo vira o Paulo de Tarso. Então é um exemplo aí que aconteceu na época de Jesus, né, ele totalmente, depois a vida dele totalmente em prol ali do bem, né, de trabalhar como um cristão mesmo, como um discípulo de Jesus, seguindo as obras, escrevendo sobre o Mestre, enfim, sobre as qualidades, etc. Atualmente, né, a gente trouxe na apresentação a Malala Yousafzai, né, ela, na época de 2014, ela tinha 17 anos, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, ela é uma indiana não, mas ela é uma residente daquela região aquela região ali do Oriente Médio, etc. Ela é uma pessoa que prega muito a questão da educação, como é que eu posso dizer, o acesso à escola, a escolarização é importante. Naquela época, na comunidade que ela vivia, ela sofreu até um ataque pelas coisas que ela pregava, etc., porque era um lugar bem fechado assim, para a expressão, ainda mais expressão de mulher, é um lugar bem machista ainda, etc. Então ela sofreu até um ataque, etc. Ataque, eu digo, incidente, né, que atiraram nela, etc., mas ela não morreu, ela ainda está viva, está aí fazendo palestras, pregando seus valores, etc. Então, uma das pessoas que teve esse processo de despertamento já cedo, já falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão, como eu falei, da escolarização e da importância da educação. Bom,
para a gente ter esse caminho, né, para a autorrealização, para que a gente consiga esse processo de autorrealização, como eu já falei, a vivência do Evangelho é importante. Então, o maior exemplo que a gente teve na Terra de espírito perfeito, né, o maior espírito, na verdade, o espírito mais perfeito que tivemos na Terra, melhor dizendo, foi Jesus. Então, o maior exemplo que a gente tem de consciência plena que a gente pode ter acesso aí nesse processo de evolução do ser. Nós, como espíritos, já falamos, né, temos algumas meta-necessidades. A meditação e visualização são recursos interessantes que nos permitem, né, fortalecer esse lado sensorial, esse lado justamente de elevação. Então essas necessidades elas se apresentam como fortes apelos para essa interiorização, e esses meios eles nos fornecem, né, pontes para que a gente possa chegar nesse processo de autorrealização. Continuando, né, o tema, né, finalizando melhor dizendo, do congresso era Jovem, levanta o véu do teu futuro. Então eles trouxe essa passagem da carta, né, eles fizemos essa, digamos assim, essa análise, essa evocação de ideias, etc., de forma que a gente teve um diálogo com o tema do congresso, e que de fato é importante porque esse processo de despertamento ele não é um processo, né, como o de Saulo foi, né, no caso, entre aspas, rápido, né, porque ele era Saulo, viu Cristo, ficou cego, entre aspas, era rápido. Foi rápido, mas não é um processo fácil, é um processo que pode demorar diversas encarnações, etc. Mas, de qualquer forma, precisamos aí estar à busca, né, tentando dar o nosso melhor para que a gente possa conseguir. É isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a todos que assistiram aqui essa doutrinária. Peço que compartilhem se você achou legal, deixem no comentário o que vocês acharam, sugestões, dúvidas, etc. Beleza? E também não esquece, né, não compartilha só esse vídeo, tem outros diversos vídeos, outros doutrinários maravilhosos aí, dos nossos queridos aí, expositores do canteiro, que são sensacionais, né? Então acompanhem o trabalho aí da nossa querida casa do canteiro, e, né, também busquem aí nesse período estar bem, né, agir como tem que ser. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade para todos, espero que eu tenha contribuído com vocês, e é isso, meus queridos, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que a gente possa continuar nesse processo aí de despertamento, até que a gente possa chegar aí, né, no nosso propósito existencial, né, conseguirmos tarefas cada vez maiores de acordo com a nossa evolução também. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sim. Meus irmãos, após essa exposição edificante, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos por mais um aprendizado, pela exposição do irmão Amaurinho. Agradecemos, Senhor, por estarmos juntos com a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, sobre a Tua doutrina, a doutrina de amor. E com a Tua permissão, bondoso Mestre, encerramos a doutrinária desta tarde. Que assim seja.